Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No último vídeo eu fiz esse programa aqui para poder mostrar para vocês como é que a gente consegue detectar se a rede CAN ela tá ok ou se ela está com falhas. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue criar um bloco de função justamente para fazer essa função aqui, né? A gente informar o número do escravo que a gente quer ler e esse bloco vai me devolver duas informações dizendo se a rede CAN ela tá ok ou se ela está com alguma falha. Bom, e para fazer essa demonstração, eu não vou criar um programa novo do zero, que eu já vou aproveitar algumas informações que já está nesse programa aqui, mas eu vou clicar com o botão direito, vou mandar salvar como, copiar para aqui, né? Então vou mudar aqui para a aula 35, PLC 300. Vou fechar essa configuração e vou abrir essa da aula 35. Eu mantive esse ladder aqui somente para a gente usar como base orientativa, né? Mas aí nada impede de vocês criarem um programa em branco e acompanhar o restante desse vídeo. Então vou criar um bloco de função do usuário, clicar com o botão direito aqui e entrar em nova pasta. Vou chamar essa pasta aqui de rede CAN. O nome do arquivo que seria a minha biblioteca, eu vou chamar aqui de FB, de Function Block, status da CAN. Clique em próximo e aí finalizar. Bom, já estou com o bloco de função aberto, eu vou começar a criar meu bloco de função. Só que eu vou deixar um programa aqui do lado do outro, né? Eu posso segurar aqui no Function Block, arrastar aqui, né? Pode ver que ele fica com essa moldura laranja. E assim que eu soltar, aquela minha janela vai assumir aquela moldura laranja, né? Então, nesse caso aqui, eu soltei ela aqui do lado. Pode ver que eu consigo abrir os dois ladders, né? Tanto o meu main ladder, quanto o meu bloco de função do usuário. Isso vai facilitar um pouco, porque enquanto eu edito o meu bloco de função do usuário, eu vou conseguir ver aqui o meu ladder e ir copiando dele aqui. Bom, vou começar criando as minhas entradas e saídas no meu bloco de função. Como eu falei, vai ser um bloco bem simples, né? Ele vai ter apenas uma entrada. Então eu cliquei aqui em variáveis, vou escolher aqui varin, clico aqui no mais. Vou acrescentar uma entrada aqui chamada nó do escravo. Essa variável aqui eu vou criar ela como word, clico em OK. Bom, e agora eu vou criar meus status da saída desse bloco, né? Então venho aqui em varout, clico aqui no mais, vou colocar a primeira saída aqui como CAN OK, vou selecionar esse tipo de variável como tipo booleano, eu vou colocar também uma outra saída aqui como CAN falha na rede CAN, né? Falha na CAN. O tipo de dado também vai ser booleano. Bom, então a parte externa do meu bloco já está pronto. Então eu vou ter aqui as minhas variáveis de saída e eu tenho aqui a variável de entrada. Então se eu mandar salvar e entrar aqui no meu main ladder e eu adicionar um bloco, né, o userFB, então eu vou digitar aqui userFB, vou adicionar o meu bloco de função do usuário, clico duas vezes aqui na instância para selecionar o meu bloco. A única opção de bloco que eu tenho é essa userFB status CAN. Vou selecionar ela, clicar em OK. E aí a gente já consegue ver como é que vai ficar o nosso bloco, né? Então eu vou ter aqui ó, o nó do escravo, se a rede CAN ela está em OK ou se ela está em falha. Então qual que é o objetivo desse bloco, né? Eu colocar aqui, por exemplo, o nó número 2, e aí ele já vai me devolver aqui se o nó número 2 ele está em OK ou se ele está em falha. Eu não vou precisar gerar todo esse ladder aqui com todas essas condições. Isso aí já vai estar tudo dentro do meu bloco. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso ler essas variáveis, né? Então, aqui dentro do bloco eu só consigo ler variáveis locais. Eu não vou conseguir ler, por exemplo, se eu digitar aqui CO status, eu não consigo ler as minhas variáveis globais. Então eu vou utilizar um outro método para ler essas variáveis globais, que é através do endereçamento indireto. Então se eu clicar aqui no meu main ladder, clicar aqui em variáveis e entrar aqui em global system, eu vou filtrar aqui as minhas variáveis da rede CAN. Então eu vou colocar aqui ó, CO status slave. Então eu vou começar mostrando aqui do slave 1. Então o primeiro bit que eu tenho aqui, né, é o endereço do 202, bit 0. Então pode ver aqui que o endereço referente aqui ao meu slave 1, ele está tudo no endereço 202, do bit 0 até o bit 6. Do slave 2, pode ver que os endereços se repetem, né? Os bits se repetem, mas o endereço muda. Ele pula 2 aqui, né? Então aqui eu tenho 202, bit 0, que é o contacted. No slave 2, eu tenho aqui o 204, bit 0, que é o contacted. E como vocês já devem estar imaginando, né, no slave 3, ele vai ser o 206. Então eu vou descer mais um pouco. Ele está aqui, ó, 206, bit 0. No slave 4, 208 e assim por diante. Então percebam que eu tenho um padrão aqui, né? Então se eu mandar ler o bit 0, eu vou ler o contacted. Se eu mandar ler o bit 1, vai ser o config OK e assim por diante. Eu só preciso mudar o endereço aqui de leitura. Bom, então eu já posso começar minha programação por aqui, né? Eu vou definir qual endereço que eu quero ler. Então se por acaso eu digitar o endereço 1, eu quero ler o 202. Se eu digitar o 2, eu quero ler 204 e assim por diante. Então uma lógica que a gente consegue fazer para fazer essa automação aqui desse processo seria fazer o seguinte, né? Eu vou pegar o bloco multiplicação, vou pegar o nó do escravo, né, que é a minha entrada. Então o nó que eu digitar aqui, eu vou multiplicar por 2.
Aí o resultado dele eu vou salvar aqui numa memória. Eu vou criar uma memória aqui chamada de endereço de memória. Esse endereço de memória eu vou criar ela como uma double word. E aqui no final eu ainda vou somar, eu vou utilizar o bloco adição, né? Vou pegar o endereço de memória e somar com 200. Então, qual que vai ser o resultado dessa conta, né? Se eu digitar o valor número 1 aqui no nó do escravo, ele vai fazer vezes 2 mais 200, então eu vou ter o endereço de memória aqui 202. Se eu digitar o 2, ele vai fazer vezes 2, 4, mais 200, 204. Então se você olhar aqui, né, nas minhas variáveis globais, Global System, vocês vão ver que esse endereço aqui vai bater, né? Se eu digitar o número 1, ele vai obter aqui o endereço de memória 202. Se eu digitar 2, ele vai obter o endereço 204, que seria referente ao slave 2. Se eu digitar 3, vai ser 206 e assim por diante. Vou pegar só como exemplo aqui, vou pegar um endereço mais para frente qualquer, pegar o endereço 30, por exemplo. Endereço 30, se eu fizer a simulação aqui, né, se eu digitar 30 vezes 2 vai ser 60, mais 200, então o meu endereço de memória vai ser o 260. Pode ver que ele bateu aqui, né? Todas as minhas memórias CO status slave 30, eles estão dentro aqui do endereço 260. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a leitura desses bits através dos endereçamentos indiretos. Então eu vou criar mais uma linha, vou utilizar um bloco chamado eload, então ele está aqui dentro de data transfer. Bom, então aqui eu tenho dois tipos de load, né? O eload, que eu vou fazer a leitura de uma word ou de uma double, e eu tenho o eload book, eu vou fazer a leitura de um único bit. Nesse meu exemplo aqui eu vou utilizar o eload, então eu já vou ler a word inteira, né? Então eu vou selecionar esse bloco chamado eload. Aqui eu seleciono o tipo de memória que eu quero ler. Então nesse caso aqui eu vou ler o sysstatus. Então minha variável global system, né? Essa minha variável global system, ela é do tipo sysstatus. Aqui o tipo de dado eu vou escolher ela como word. Bom, e o endereço aqui, pode ver que ele já escreveu para mim aqui, né? Endereço de memória. Então eu tenho que escolher uma memória do tipo double word aqui. Como eu já salvei a minha memória aqui, esse endereço de memória como uma double word, ele já aparece como uma única opção aqui, né? Endereço de memória. Então se eu digitar o nó do escravo número 2, eu vou ler o endereço de memória 204. E aí ele vai salvar esse endereço de memória aqui nesse campo value. Então nesse campo value eu vou criar uma memória aqui chamada de word status can, por exemplo. Esse tipo de dado vai ser do tipo word. Bom, e agora eu vou utilizar o bloco demux na frente dele. Então eu vou colocar aqui o demux. Lembrando que tem que ser o demux sem ser o demux 2, eu vou utilizar o demux normal aqui, né? Então o demux eu vou pegar uma word, que seria essa word status can, e eu vou separar em vários bits. Bom, então agora eu vou ter que olhar um por um a variável e ir preenchendo esses campos aqui, né? Quem que é o bit 0, bit 1 e assim por diante. Então eu vou selecionar aqui em variáveis, vou clicar nesse botão aqui para deixar essa minha janela de variáveis fixa aqui no meu programa. Pode ver que eu não tô com a opção global habilitado, porque eu tô dentro do programa aqui do bloco de função do usuário. Se eu der um único clique aqui no main ladder, pode ver que ele já habilita aqui a aba global. Então eu vou selecionar a aba global, vou entrar aqui, ó, CO status, vou fazer o filtro, né, CO status slave. Então, ó, o bit 0, ele é referente a esse CO status contacted. Então eu posso até copiar o texto dele aqui, né? Vou selecionar aqui, copiar o texto dele. Só que eu não vou selecionar com o número do escravo. Vou colocar somente CO status slave sem endereço aqui, né? Com um genérico contacted. Vou criar esse tipo de variável como local. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros bits, né? Bit 1. Vou voltar aqui novamente para o Global System, fazer o filtro, o bit 1 aqui, né? P202. O endereço 202, bit 1, refere-se a esse config OK. Então eu vou novamente selecionar, colocar aqui, ó, config OK, sem o número do escravo. E aí eu faço a mesma coisa para os outros bits. Vou entrar aqui novamente, olhar o bit 3, 4 e assim por diante. Bom, acabei de inserir meu último bit, que é o meu bit 6. Então, do bit 7 em diante eu não posso deixar em branco. Eu vou ter que preencher com alguma variável. Então aqui eu vou criar uma variável, né, qualquer. Vou colocar o nome dessa variável como fb de function block vago. Só para não deixar um nome em branco, né? Então eu vou preencher com esse fb vago. Bom, então agora eu já tenho todos os bits da minha CanOpen aqui dentro do meu bloco. Então agora eu vou basicamente repetir essa lógica aqui, né, do can OK. Então eu vou ter aqui, ó,
slave config ok. Então vou colocar aqui um contato normal aberto, vou escolher a minha variável chamada costatus slave. Pode ver que o meu slave não tem número nenhum, né, que ele é um slave genérico. E eu vou colocar o contato aqui, config ok. Pode ver que a lógica vai ficar igual a essa linha, com a diferença que ele não vai ter o número do escravo. Então eu vou colocar slave ok, colocar costatus slave contacted, costatus slave error control ok. E por último, costatus init finish. Então se eu tiver com todos esses sinais presentes, eu vou ligar a minha saída, que vai ser essa can ok. Aí eu faço a mesma coisa para a parte de erros, né? Para erros eu só tenho 3 contatos. Então vou ter aqui o emergência. Em paralelo vou ter o error control fail. E por último aqui eu vou ter o init error. Se qualquer um desses 3 bits der algum erro, eu vou colocar ele aqui, né, ligando a saída falha na rede CAN. Então essa falha na rede CAN é uma variável de status de saída, que é essa saída aqui do meu bloco. Bom, então já posso testar meu programa, eu vou mandar salvar, compilar meu programa. Pode ver que deu 0 erros, 0 avisos. Antes de fazer o download no meu programa, eu vou colocar aqui também, né, mais um bloco de função do usuário. Vou escolher aqui o status CAN. E eu vou colocar o nó número 3, que seria referente ao meu servo. Então aqui eu vou ter o status do meu inversor e aqui eu vou ter o status do meu servo. Por enquanto eu não vou apagar essas duas linhas, eu vou manter elas aqui, né, somente para poder mostrar que esse bloco de função vai fazer exatamente a função dessas duas linhas aqui. Bom, aí antes de fazer o download eu já vou abrir a minha bancada. Então lembrando que eu já estou com a rede CAN configurada com os dois equipamentos. Eu não queria IPDO nenhuma, mas eu já deixei os dois equipamentos mapeados aqui, né, o CFW500 e o SA06. Já conectei meu cabo Ethernet, agora eu vou fazer o download no meu programa. Clico aqui em download, vou selecionar todas as opções, clicar em OK, e aí eu já terminei o download e eu já posso monitorar o meu programa. Então aqui ele só deu um aviso, né, falando que o bloco de função do usuário só pode ser monitorado a partir de um desses blocos, então eu vou ter que fechar ele. Se eu quiser monitorar um desses dois blocos, eu vou ter que clicar 2 vezes durante a monitoração. Aí agora sim eu consigo fazer essa monitoração aqui, né? Então eu vou colocar ele aqui do lado. Então eu estou monitorando o bloco de função do usuário do meu CFW500, que é esse número 2. Pode ver que essas duas linhas, eles vão ser idênticas a essas duas linhas aqui dentro do meu bloco de função. Então só para fazer a demonstração, né, que meu bloco de função está funcionando, eu vou puxar o cabo da rede CAN aqui do CFW500. Então ele vai entrar em erro. Pode ver que ele já entrou em erro aqui, né, no meu programa antigo. E aqui dentro do meu bloco, ele também já entrou em erro, né, e ele já sinalizou aqui para mim, né, falha na CAN. A mesma coisa vai acontecer aqui no meu SA06, né. Então ele está com a CAN ok. Se por acaso eu puxar o cabo dele aqui, ele vai dar como falha na rede CAN. Ó, ele já entrou em falha. Se eu voltar com o cabo, no meu caso aqui eu vou voltar com o cabo aqui do SA06, ele já voltou para true, ele já voltou para CAN ok, né? E no meu CFW500 vai acontecer a mesma coisa. Ele já voltou para true também. Então aqui no meu programa eu poderia já eliminar essas duas linhas, né? Poderia deixar assim, ó. Então se por acaso eu tivesse outros escravos, eu só repetiria esse bloco aqui, ó. Se eu tivesse 10 escravos, por exemplo, só copiaria esse bloco 10 vezes e mudaria aqui o nó do escravo para fazer a monitoração da entrada. Então dessa forma eu consigo fazer a monitoração aqui do status da rede CAN de uma forma bem simples. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar vídeo novo. Podem deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários, que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.